O desfecho de um acontecimento raro na medicina: gerar um bebê no ventre de uma mulher com morte cerebral. A mãe é mantida por aparelhos para que o bebê tenha chance de viver. E deu certo com o pequeno Iago. Ele já está em casa, depois de passar 2 meses nessa situação e resistir a várias complicações depois do nascimento, ao longo de 5 meses. Um olhar emocionado de pai para filho. Eduardo e Iago não se desgrudam. Também já perderam tempo demais. O novo e pequeno morador chegou em casa há apenas uma semana. Iago passou 2 meses na barriga da mãe, depois que ela já havia morrido. E depois disso, outros 5 meses no hospital, lutando pela vida. Uma coisa que eu não desejo para nenhum ser humano passar isso, o que eu passei. O drama começou em 27 de janeiro. A esposa de Eduardo, Renata, estava no 5º mês de gestação de Iago. Ela sentiu uma forte dor de cabeça depois do trabalho. Como ela sempre foi manhosa, eu não dei muita importância. Então eu falo para ir no médico. Aí veio uma amiga dela e levou. Quando chegou ao posto de saúde, Renata já estava inconsciente. Aí começaram a me ligar do posto, né? E meu filho veio me buscar e eu já comecei a ficar preocupada. A jovem de 22 anos foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde passou por uma bateria de exames neurológicos. Lá veio a surpresa. O caso era extremamente grave e o diagnóstico irreversível. Renata tinha um aneurisma cerebral, uma dilatação na parede de uma artéria da cabeça causada por pressão do sangue. No caso dela, a parede se rompeu. Foi um AVC, acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico. Ela tinha muito sangue na cabeça, ela foi atendida no tempo correto e tendo tido as medidas iniciais corretas. E ela foi drenada aqui na Santa Casa, foi feita uma drenagem licórica dela, mas mesmo assim ela evoluiu de maneira catastrófica porque é uma doença que tem uma estatística muito ruim. 2 dias depois de ser internada, Renata foi declarada com morte cerebral. A partir daí, começava uma luta para manter o corpo vivo e salvar o bebê. O plano dos médicos era manter a jovem ligada aos aparelhos que faziam os órgãos dela funcionarem por mais 13 semanas, para que o bebê tivesse tempo para se desenvolver. Ou seja, a ideia era ter, pelo menos, uma gestação de 7 meses e meio. A partir do momento em que os médicos decidiram não interromper a gestação, a Renata foi trazida aqui para este quarto de isolamento do Centro de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Campo Grande. Uma equipe de médicos cuidou de Renata durante todo o tempo. E a partir dali montamos todos os aparatos necessários para a manutenção do bem-estar de Iago. Ultrassom, solicitamos um ultrassom, deixamos o ultrassom do lado, tinha um ultrassom no leito, onde era feito 3 vezes ao dia a monitorização desse bebê. O berço da pediatria subiu para qualquer eventualidade. Nesta etapa, era fundamental que Iago recebesse carinho. E como não podia ter isso da mãe, os médicos entraram em cena. Tudo que a gente podia ofertar de estímulo para ele, que não fosse barulho de UTI, né, era benéfico para o desenvolvimento dele fora do útero. Foi aí que Eduardo, de 26 anos, pediu afastamento do emprego de entregador e se dedicou integralmente ao bebê. Ele esteve todos os dias na Santa Casa para conversar com o filho através da barriga. Eu não tinha outra escolha. Eu tinha perdido os 2. A doutora veio com a possibilidade de salvar meu filho. Eu não tinha nem como pensar outra coisa. Na hora eu aceitei. Em 31 de março, com 27 semanas de gestação,
os médicos se reuniram para uma nova avaliação. O corpo de Renata, que servia como uma incubadora humana, já não respondia aos medicamentos. Uma infecção se alastrava pelo sangue dela e cada instante poderia colocar em risco a vida do Iago. Eu vivi 2 meses um velório. Foi nesse momento que os médicos decidiram pelo parto. Nesse início, principalmente, houveram alguns momentos em que nós tivemos dúvidas se o Iago ia sobreviver ou não, realmente. Apesar da complexidade do caso de Iago, histórias em que a mãe morre e a gravidez continua já aconteceram antes. No mundo todo, são conhecidos 35 casos, 3 deles no Brasil. No ano passado, um aneurisma cerebral também tirou a vida de Franquielen, uma jovem de 21 anos, de Curitiba, que estava grávida de gêmeos. Como aconteceu com Renata, ela foi mantida viva por aparelhos até os bebês nascerem. Asaf e Ana Vitória receberam alta do hospital em maio deste ano. Iago nasceu prematuro, com 1,50 kg. O peso normal de um recém-nascido é 3,5 kg. Tinha 34 centímetros. Apesar das condições extremas da gestação, estava aparentemente saudável e foi direto para uma incubadora da UTI neonatal. Um momento de alegria e, ao mesmo tempo, de extrema tristeza. A chegada do bebê era o adeus a Renata. Os aparelhos que mantinham a jovem viva seriam desligados. Eu sabia que ali, a hora que ele tinha nascido, tinha dado certo, mas sabia que era a hora da despedida, que nunca mais ia ver minha esposa. E que a partir dali tudo ia mudar, tudo ia começar a ser diferente. A luta era outra, e não tinha acabado. Não tinha acabado, eu não ia poder nem, assim, viver o luto, eu não poderia. Eu ia ter que continuar dando força para ele. A dor era tanta que a dona Adriana, mãe de Renata, preferiu não ver o neto no dia do nascimento. Para mim foi um choque, foi uma dor, ao mesmo tempo, na alegria, foi a dor. Porque eu sabia que eu já não ia ver mais ela. Eu larguei as coisas e minha patroa comecei a chorar, a gritar. Eu falei, eu quero fazer uma coisa de cada vez. Primeiro eu vou despedir da minha filha. E foi assim, eu só vi ele depois. Aos 27 dias de vida, veio o primeiro susto. O Iago foi submetido a um procedimento para fechamento do canal arterial, uma cirurgia cardíaca, de uma cardiopatia que é frequente no bebê prematuro. Passou por infecções, por cirurgia, por situações clínicas de muita gravidade, que nós vemos muitos outros bebês, até por intercorrências menores do que ele teve, irem a óbito, né? E ele manteve, ficava grave, mas a gente conseguia estabilizar, ele respondia e depois ele melhorava, né? Ao todo, foram 2 cirurgias, uma no coração e outra na vesícula, além de uma infecção grave. 5 meses depois do nascimento, Iago deixou a UTI e foi transferido para uma ala intermediária. O pior já havia passado. Foi um dia de muita festa da família e equipe médica. A gente ficou com receio que ele ainda não tivesse preparado para estar naquela unidade, ou pior, que ele pudesse voltar. Mas como sempre, né, o Iago surpreende e ficou firme, forte lá na unidade intermediária e mostrou que já era a hora certa mesmo. Com a saúde estabilizada, o foco era fazer o bebê se desenvolver e ganhar peso. Na época, ele precisava de um balão de oxigênio para respirar melhor. Lá ele foi feito todo o trabalho com fisioterapeutas, fono para essa sucção, a parte motora. Ele tomou a sua primeira mamadeira
que aliás foi uma alegria para todos nós, com 6 meses de vida, ainda em uso de oxigênio, que é uma coisa que também a gente não costuma fazer, mas até isso a estada dele aqui foi diferente. Ele mostrou que mesmo com o oxigênio ele era capaz de sugar. Iago melhorava dia após dia. Eu acho que é mais uma lição de força. Eu acho que esse menino tem uma força e uma vontade de vencer e de viver que nenhum de nós aqui tem. O pequeno recebeu alta em 21 de novembro. Sob aplausos, bebê, pai e avó deixaram a Santa Casa. Pronto, agora é um hominho da vovó. Agora, os 3 vão viver juntos na casa da dona Adriana, que pediu demissão do trabalho para se dedicar ao netinho. Graças a Deus tem uma avó para ele e uma mãe para mim. E depois que minha mãe faleceu, ela virou minha mãe. Tem todos os cuidados comigo como se fosse uma mãe mesmo. Agora, Eduardo tem uma tatuagem para cada filho. Nicolas e Paulo são de outro casamento e moram com a mãe. Na casa do pai e da avó, Iago recebe mimos e carinhos o tempo todo. Já falei pra ele, eu vou dengar e ele vai educar. Uma maneira que dona Adriana encontrou para amenizar a perda da filha. Eu lembro dela toda vez que eu olho pra ele, né? Eu lembro que ela deixou ele pra mim aguentar a partida dela. Né? Porque eu acho que se não fosse ele, eu não ia aguentar. A história do Iago sensibilizou tanta gente que o quarto todo foi construído, montado e decorado só com doação. O bercinho, os brinquedinhos dele, o enxoval. Aqui estão os medicamentos que o Iago precisa tomar para fortalecer o pulmão, o coração, a imunidade. E aqui um item muito importante, um leite, que é especial e que o Iago toma a cada 3 horas. E por falar nisso... Agora é a sagrada hora da mamadeira. Mesmo em casa, o bebê ainda será acompanhado pelos médicos. Para todos, Iago é uma lição de vida. Para o pai, o motivo que ele precisava para conseguir seguir em frente, depois de tanta dor. Tenho força hoje para trabalhar, para levantar minha cabeça todo dia. É meu filho.